Pessoal, então na aula 2 a gente vai começar a falar dos benefícios. Trago para vocês aqui, ainda a título de curiosidade, uma questão que também foi bastante debatida e que vocês vão se relembrar de 2019, que nós estamos falando da reforma que aconteceu em 2019, que é a Lei 13.954 de 2019, alterou o Estatuto dos Militares e diversas legislações que tratam desse universo da previdência dos militares. O artigo 18 dessa lei trata daquela questão do militar inativo, que é aquele, então, aposentado aqui, entre aspas, poder ser contratado para atividades de natureza civil pelos órgãos públicos, em caráter voluntário e temporário, e receber até 3/10 da remuneração que recebem na inatividade. E esse artigo foi, então, regulamentado pelo Decreto 10.210 de 2020. Por que eu trago isso? Porque nós estamos, então, tratando da questão do direito previdenciário. E lá, quando saiu essa legislação, em 2020, que foi o ano da pandemia, que a maioria das pessoas estavam em casa, vocês vão se recordar que os noticiários falaram que quem passaria a analisar os benefícios atrasados do INSS seriam os militares. E aí gerou-se uma polêmica, porque poderiam ter feito concurso público, poderiam então ter chamado os servidores aposentados do INSS, então, para analisarem e fazer esses atendimentos, embora no ano pandemia, atendimentos virtuais. Então, aqui eu só trago para título de curiosidade para vocês saberem onde está regulamentado essa questão, porque sim, as regiões militares abriram os processos seletivos para aqueles militares inativos que tivessem interesse em trabalhar nesses órgãos públicos civis e poderem então se submeterem a esses processos. E aconteceu e continua acontecendo porque ainda está em vigor, né, a possibilidade. Também deixo para vocês no material a título de consultivo como funciona essa contratação, com a questão de tempo, né, tanto do militar quanto do órgão público. Aspecto importante, então, é a diferenciação da classificação. Nós temos dentro das Forças Armadas os militares que estão na ativa, como o próprio nome fala, em atividade, ou na inatividade, ou seja, que estão afastados, não estão mais trabalhando. Usando termos aqui, pessoal, mesclando, né, desse cenário das Forças Armadas, a gente tem muitos termos peculiares, e eu tento, então, trazer com analogia com outras áreas algumas questões para facilitar o ensino e a dinâmica. No fim, quando a gente advoga muito para os militares, a gente acaba até ficando com algumas manias de falar certos termos e até várias gírias que são próprias da carreira militar, né? Que os militares acabam internamente utilizando e acaba que quando a gente vai dar aula ou advogar, a gente está com esses vícios de linguagem referente à forma, né, que os militares possuem de seu linguajar peculiar. Então, na atividade, o Estatuto dos Militares vai falar que são aqueles militares que estão trabalhando, que é os militares então de carreira ou aqueles temporários que foram incorporados às Forças Armadas para prestar o serviço militar, tanto obrigatório ou aquele voluntário, que nesse voluntário entra tanto o homem quanto a mulher, que quiser se submeter, né, de forma da sua livre vontade, naqueles certames que eu comentei com vocês, que tem para diversas áreas. Também aqueles que estão na reserva das Forças Armadas, quando eles acabam sendo convocados, né, ou incluídos ou mobilizados para voltarem para a atividade militar por alguma razão, para alguma missão específica, por exemplo, os alunos das escolas militares e também no tempo de guerra, aqueles que forem então chamados, né, convocados, qualquer cidadão brasileiro que for convocado. Esses seriam então os militares na atividade. E quem é militar na inatividade? Na inatividade, nós temos então os militares que estão na reserva remunerada, também os reformados e aqueles que estão tanto na reserva remunerada quanto os reformados que executem alguma tarefa por tempo certo, segundo a regulamentação de cada Força Armada. Há uma diferenciação do inciso 1 para o inciso 3, no sentido de que aqueles militares que são da reserva remunerada são aqueles que acabam, então, deixando de prestar trabalho, não estão mais trabalhando, mas ficam numa situação assim de stand-by.
eles ficam esperando que a qualquer momento eles possam vir a ser convocados ou mobilizados. Eles não estão assim definitivamente aqui reformados, que reformados é sinal de igual à aposentadoria, fazendo comparativo com o regime geral de previdência social. Então seria nesse aspecto, pessoal. Quem está na reserva remunerada já está na inatividade, mas ainda não está então aposentado. Está aguardando cumprir o requisito necessário para a passagem para a reforma. Passagem para a inatividade. Aí eu trago um quadro para vocês no material que está disciplinado lá no artigo 97 do Estatuto dos Militares. E nós tivemos alteração pela Lei 13.954 de 2019. Então, nós vamos ver que nós temos duas colunas nesse material, com a redação original do Estatuto Militar e com a redação que foi alterada em 2019 na reforma, né, que reestruturou a carreira dos militares e também a previdência dos militares. Antes de 2019, da publicação da Lei 13.954 de 2019, nós tínhamos a situação de que o militar iria para a inatividade através da reserva remunerada de duas formas: a pedido ou de ofício, ex ofício, né? Por determinação da Força Armada. Ele poderia requerer passagem dele para inatividade através da reserva remunerada quando ele cumprisse um único requisito, qual seja ter no mínimo 30 anos de serviço. E 30 anos de serviço não significa que são 30 anos de serviço nas Forças Armadas. Este militar, ele poderia então averbar tempo de outro regime de previdência lá nas Forças Armadas, lá na Força Armada que ele estava vinculado, para cumprir esse requisito de 30 anos de serviço. Em 2019, vem então a Lei 13.954 de 2019 e faz alteração nesses requisitos. E esse militar que ingressou a partir de 2019 precisa então cumprir 35 anos de serviço para poder requerer a sua passagem para inatividade. E desses 35 anos de serviço, ele ainda tem que cumprir outro requisito. Não basta mais ter aumentado 5 anos para ele passar para inatividade através da reserva remunerada. Ele precisa também comprovar que desses 35 anos de serviço, pelo menos 30 anos de serviço são realmente de trabalho em atividade militar nas Forças Armadas. Aqui não adianta nem ele comprovar outro trabalho numa força auxiliar, por exemplo, né, numa polícia estadual, que aqui no Rio Grande do Sul seria a Brigada Militar. Né? Não adianta, tem que ser nas Forças Armadas. Ou ainda, no mínimo 25 anos de serviço para os casos que não estão ali inseridos no inciso 1, né? Porque são determinadas escolas, patentes militares que estão em determinadas áreas que precisam comprovar esses 30 anos de exercício. Então, a gente verifica que nós tivemos um aumento do tempo de 5 anos. Aliado a isso, como já tínhamos militares, né, nas Forças Armadas e veio a reforma em 2019, tem a questão daqueles militares que na publicação da reforma, em dezembro de 2019, já tinham os 30 anos de serviço. Então, eles tinham o direito adquirido. E aqueles militares que não tinham os 30 anos de serviço ainda, o que acontece com eles? Criaram uma regra de transição. E essa regra de transição, ela é mais vantajosa do que aconteceu nos demais regimes, no RPPS ou no RGPS, que é aquele militar que não tinha os 30 anos, ele precisa comprovar cumprir um pedágio de 17% do tempo que faltava para ele cumprir, então, desses 30 anos de serviço. Então, esse tempo que ele falta, né, 17% do pedágio, e ainda observar um outro requisito, que é a questão dos 25 anos de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Então, só se fosse só o pedágio de 17%, seria muito fácil. Então, eles criaram mais um requisito que é comprovar esses 25 anos de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Não adianta comprovar em outra força ou outras polícias, né, ou forças auxiliares.
E esse tempo de 25 anos, ele tem uma tabelinha. Ele acaba, então, tendo um acréscimo de 4 meses a cada ano, a partir de janeiro de 2021, até que se atinja 30 anos, conforme a gente viu na redação da legislação ali no inciso 1, no slide anterior. Então, uma tabela para a regra da transição que vai chegar num determinado ano que esse militar vai ter que ter os 30 anos de serviço de natureza militar, para que se tornar uma regra geral. Deixei no material para vocês uma observação, então, que aqueles militares que estão formados na Escola Naval, na Academia Militar das Agulhas Negras, nas academias de Força Aérea, Instituto Militar de Engenharia, ou em demais escolas do Centro de Formação de Oficiais oriundos de carreira de praças e para as praças, né? A gente tem que observar lá o artigo 97, inciso 1 do Estatuto dos Militares, quanto a essa questão até atingir os 30 anos. E aqui eu deixo no material para vocês, né? Esse acréscimo a gente verifica conforme o ano que vai sendo aumentado. Então, em 2021 era 25 anos e 4 meses, em 2022, 25 anos e 8 meses, e assim por consequência, vai se chegar até 2035, quando vamos estar na regra geral de 30 anos de tempo de serviço nas Forças Armadas, que precisa ser comprovado além dos 35 anos de tempo de serviço. Então, esse militar que ingressou a partir de 2019, ele vai acabar tendo a possibilidade de averbar apenas 5 anos. Ele pode averbar mais anos, sem problema nenhum. Não vai fazer diferença na renda dele e também não vai mudar a vida desse militar. Mas, desses 35 anos, pelo menos os 30 ele vai ter que ter dentro das Forças Armadas. Ainda nós temos uma outra figura, que é, então, da reserva remunerada desse militar, a passagem para inatividade de ofício. Quando que acontece? Quando esses militares alcançam determinada idade, é o requisito etário. Então, é a administração militar dizendo: você está em tal patente, já completou tal idade, agora está na hora de você passar para inatividade através da reserva remunerada e ficar lá na situação de stand-by, não estar mais trabalhando. Então, a gente verificou que a questão de tempo de serviço é para pedido do militar. Questão etário é ex officio. A administração militar vai verificar se esse militar já tem determinada idade naquela patente que ele se encontra e aí vai passar ele para inatividade. E a gente vai ter, pessoal, dentro do material, então, que está lá na legislação do Estatuto dos Militares, diversas patentes que são, então, digamos aqui, comparando com o RPPS agora, cargos, né, digamos, porque a patente do militar é o posto ou a graduação que ele se encontra, se ele é oficial, se ele é praça, então é como se fosse o cargo do militar, assim, tentando fazer uma analogia, né, porque ele pode ser, então, soldado, pode ser sargento, pode ser um oficial, pode ser um tenente, um oficial tenente, um oficial coronel, um oficial capitão, então a legislação vai trazer essas diversas alterações conforme de idade, conforme patente, e nós tivemos na reforma em 2019 a alteração desse requisito etário. Então, a gente verifica num quadro, de um lado, por exemplo, né, que eu trago para vocês, 62 anos era a idade necessária para um posto de contra-almirante ou general de brigada de brigadeiro. Passou para 68 anos. E nós tivemos um aumento ali para o prazo de 48 anos, capitão-tenente, e passou para 55 anos. E assim sucessivamente, né? Então vai ter no material de vocês essas alterações da legislação do requisito etário. E ainda nós temos então a figura da passagem para inatividade dos reformados. Quem são os reformados? É aquele que estava então na reserva remunerada, seja por ter tempo de serviço ou por ter requisito etário, e chegou, então, a vez dele ser dispensado definitivamente da situação de stand-by. Ele já não pode mais ser convocado, mobilizado, com exceção, tá, pessoal? Sempre a regra tem exceção. Mas, então, via de regra, ele já não pode mais ser mobilizado ou convocado. E ele vai, então, ficar na situação definitivamente de aposentado aqui por analogia, que é quando o militar está reformado. E ele vai para a reforma quando ele também completa, então, determinada idade na reserva remunerada, conforme a patente dele. Então, eu também trago um quadro comparativo para vocês vão verificar
no material a redação original do Estatuto dos Militares e a redação que foi alterada pela Lei 13.954 de 2019, e dando um exemplo aqui para vocês, né, atingir as seguintes idades limite de permanência na reserva. Por exemplo, o oficial general tinha que ter 68 anos, estando já na reserva remunerada, ele já estava, né, na atividade. A partir de 2019, passou de 68 anos para 75 anos. Um exemplo ali, os praças, 56 anos. E aqui os praças, a gente vai ter o cabo, o sargento, o próprio soldado, né, das Forças Armadas, daí a Marinha, Aeronáutica, Exército, independente da força, pessoal, passou de 56 anos para 68 anos. Então, é um acréscimo de 12 anos. Se a gente vai comparar com as demais reformas que nós tivemos, da Emenda Constitucional 103 de 2019, do RGPS, do RPPS, a gente teve um aumento do requisito etário da mulher. Aqui nas Forças Armadas, pessoal, não tem essa diferença de gênero. Homem e mulher precisam cumprir o mesmo requisito de tempo de serviço ou o requisito etário, independentemente de gênero. Então, é uma peculiaridade a mais também das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, embora os estados, antes dessa alteração de 2019, muitos tinham nos seus estatutos diferença entre os requisitos de alcance, né, de tempo de homem e mulher. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, se tinha diferença de 5 anos. Então, a partir de 2019, começaram a ter modificações dos estatutos e cada estado tem as suas peculiaridades. E por isso que eu digo para vocês que precisam verificar, então, quando vai tratar de polícia militar estadual, o corpo de bombeiro, como está lá no estatuto a redação. Mas a lei federal, que é o estatuto federal que foi alterado, nunca diferenciou homem e mulher no requisito etário ou requisito de tempo de serviço para passagem para inatividade, seja para reserva remunerada ou para a reforma. E nós temos ainda uma outra figura da passagem para a reforma militar, que é quando o militar é julgado incapaz definitivamente para o serviço das Forças Armadas. E aqui, antes de 2019, da reforma de 2019, era aplicado isso para o militar de carreira ou para o militar temporário, seja ele militar do serviço militar obrigatório ou do militar voluntário, homem ou mulher, que se submete àqueles certames que a gente tratou anteriormente. Bastava cumprir o requisito de estar incapaz definitivamente. E o que é essa reforma por incapacidade definitiva? Se assemelha muito o que acontece no RGPS, que é considerado ali com a antiga aposentadoria por invalidez ou o antigo auxílio-doença, que agora modificou a nomenclatura, né, com a Emenda Constitucional 113 de 2019, que vai falar, então, que nós temos o benefício de incapacidade temporária ou benefício de incapacidade, aposentadoria de incapacidade permanente. E aqui a gente está falando da questão da incapacidade definitiva, quando a gente fala das Forças Armadas. Só que em 2019, a Lei 13.954 de 2019 fez uma diferenciação, dizendo que só tem direito a manter o acesso a essa reforma por incapacidade definitiva o militar de carreira. O militar temporário, por ter um vínculo precário, ele vai ter a possibilidade de ser reformado por incapacidade definitiva apenas se for em decorrência de duas situações que estão lá no artigo 108 do Estatuto dos Militares, inciso 1 e 2, que é nos casos de ferimento ou enfermidade que foi adquirida na manutenção da ordem pública ou em campanha, e se for julgado inválido, não poder mais trabalhar em qualquer outra atividade. Porque lá, com a redação original dos Estatutos Militares, essa incapacidade definitiva nunca exigiu que o militar ficasse inválido. Se esse militar viesse a ficar inválido, tanto de carreira quanto temporário, acabaria acarretando uma bonificação, né, um acréscimo na questão do cálculo de renda dele, mas jamais um impeditivo para a passagem para reforma por incapacidade definitiva. Então, ele não precisava comprovar que não tinha mais como trabalhar também no âmbito civil. Bastava ele não ter mais condições de trabalhar para as Forças Armadas. E por que isso? Porque a gente viu lá na aula 1, dentre as peculiaridades, que é necessário para ingresso a rigidez física e mental. Se o militar ingressou de forma plena, capacitado, passou pela inspeção de saúde, por diversos exames, estando sem nenhum problema, apto fisicamente e mentalmente, consequentemente,
ele não pode sair das Forças Armadas com alguma incapacidade. Então, se ele ficou com problemas psicológicos ou problemas físicos, oriundos das situações lá do artigo 108, acidente de serviço, doença com relação de causa efeito com a atividade castrense, ele poderia então ser julgado incapaz definitivamente e ser reformado. E isso foi então alterado em 2019 e a gente acaba tendo então duas distinções conforme a forma de ingresso desses militares. O militar de carreira manteve então igual e o militar temporário foi prejudicado com a reforma de 2019. Bom, pessoal, nós encerramos então essa aula e daremos continuidade na próxima aula.